Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam de vai ficar para a glória de Deus. Indubitavelmente, a oração é o único meio que Deus estabeleceu para mudar nossas vidas, famílias, cidades, nações e continentes. Se o povo de Deus soubesse verdadeiramente como orar, nosso governo estaria fundamentado na verdade do Evangelho de Jesus Cristo, comprometidos lutando verdadeiramente pelo bem-estar dos povos. Através de toda a história, encontramos homens simples que puderam crer em Deus e por cujas orações suas nações foram transformadas e reconciliaram seu povo com Deus e trouxeram o avivamento espiritual. O Senhor nunca ensinou os seus discípulos como pregar, mas ensinou-os como orar. Ele os reuniu e lhe disse: vós orareis assim. E lhes deu a devida instrução de como deveria desenvolver a oração eficaz. Se você é um discípulo de Cristo, tem que aprender a comunicar-se com Deus. Quando você chegar em sua casa, tem chave apropriada para poder entrar. Da mesma maneira, somente há uma forma que podemos nos comunicar com Deus, é através da oração. Essa é a chave mestre que abre a porta para nós relacionarmos diretamente com Ele. Nosso propósito é que você conheça a importância da oração e necessidade da mesma, para conseguir que a janela do céu se abra e as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida até que o superabunde. Os 10 níveis da oração, além de nos indicar como alcançar orações afetivas, o Senhor Jesus Cristo deu nós a oração do Pai Nosso como modelo para nos comunicarmos com Deus, não como uma estrutura para cair em vã repetição, mas como um guia com níveis específicos que cobre a necessidade do nosso cotidiano. Nível de redenção, Pai Nosso. Ninguém pode chamar a Deus de Pai se não for redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele podia chamar a Deus de Pai, porque tinha a mesma natureza divina. Para que possamos fazer o mesmo, devemos ser adotados como filho de Deus, o que é alcançado pela fé em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12 e 13. O nível de autoridade que está no céu, através da oração, reconhece que o trono de Deus está no céu. Crê-se que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, morada de Deus. Por isso, em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, o apóstolo manifesta o desejo de que cada um crente compreenda qual seja a esperança da sua vocação e quais a riqueza da glória da sua herança nos santos, e o extraordinário poder que nos é dado, que é o mesmo que operou em Cristo ao ser ressurreto dentre os mortos e sentados no lugar celestial. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 23. Nível de adoração, santificado seja o teu nome. A natureza de Deus é santa, ou seja, separada completamente da maldade. Tudo o que Ele criou foi com o propósito de que o adorasse ou glorificasse. Por isso Jesus disse à samaritana que o Pai busca adoradores em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Nível de governo, vem a nós teu reino. O propósito divino que seu plano de governo para o ser humano seja estendido, aceito e expandido por toda a terra. Começa com um indivíduo que logo envolve a sua família. Essa família envolve outras até que o plano de Deus se estabeleça em todas as esferas sociais. Como resultado são efeitos representantes para os setores decisivos e nível governamental. Provérbios capítulo 29, versículo 2. Nível de evangelismo seja feita a vontade assim na terra como no céu. A vontade do Pai é que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. João capítulo 6, versículo 89. Nosso compromisso deve ser que a manifestação do amor de Deus através de seu Filho Jesus Cristo se estenda por todo o mundo. Isto alcançamos compartilhando as boas novas da salvação para todos os perdidos. Nível de provisão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O propósito de Deus é a prosperidade de seus filhos, tanto no aspecto espiritual como no físico e no material. Por isso o apóstolo João disse aos anciãos Gaio: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João capítulo 2. O nível de perdão e perdoar nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores,
Quando oramos sem haver experimentado o perdão de Deus em nossas vidas e se haver transmitido perdão àquele que nos tem ofendido, nossa oração é ineficaz, porque a falta de perdão constitui-se em uma barreira entre nós e Deus. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. O nível de proteção e não nos deixes entrar em tentação. O homem encontra-se em constante perigo. A tentação sempre está próxima para buscar e prendê-lo. Somente uma vida disciplinada de oração, buscando a proteção de Deus, poderá mantê-lo longe do perigo. Provérbios capítulo 22, versículo 3 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Nível de libertação, mas livra-nos do mal. Existem duas forças que operam no mundo espiritual, o bem e o mal. Uma pessoa que tem experimentado o novo nascimento passou das trevas para a luz, mas deve pedir constantemente em oração que Deus o livre da enfermidade, acidente, ruínas econômicas e etc. Deus prometeu encher nós de bênçãos, dependendo de nossas atitudes diante da sua palavra. Deuteronômio, capítulo 28, Salmos 144, 2. Nível de segurança. Teu é o reino e o poder e a glória. O seguro mais firme e perdurável é o que Deus nos dá em Jesus Cristo. Ainda que Jesus morresse em fraqueza, ressuscitou em poder e adquiriu domínio nos céus e na terra. Em todas as coisas estão submetidas sob os seus pés. Ele é que nos dá segurança e confiança. 1 João, capítulo 10, versículo 27 e 28. A oração é o caminho estabelecido por Deus para que todos os crentes em Cristo estabeleçam uma relação íntima e continua com Ele, através de oração feita com integridade e sinceridade de coração, que conseguimos abrir a porta do céu para que as bênçãos sejam derramadas sobre nossas vidas e ser abundância a vida de oração deve ser disciplinada, porque o cristão deve depender continuamente do Pai. Propõe em seu coração fazer da oração um estilo de vida, algo herente à tua personalidade. Para isso, escolha diretamente uma hora fixa, selecione um lugar específico, use a Bíblia como suporte, faça um registro do qual o Senhor lhe revela de acordo com suas petições. Ore por os alunos para que através desse nível eles possam experimentar não somente a presença de Deus, mas também resposta para as suas orações. Poderá ser feito o questionário para avaliar os indicadores estabelecidos. O método de ilustração é excelente para levar a bom termo de desenvolvimento do tema ensino através das gráficas e da prática de cada um dos níveis. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus, Deus é maravilhoso. E Ele quer que nós temos temos que orar o tempo todo, né? Orar sem cessar. A oração é muito bom. Essa palavra ela se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: mas tudo, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ore ao teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, meu Pai, que necessita, meu Pai, de Ti, precisa, meu Pai, de Ti, Senhor Deus, meu Pai. Pai, aquelas, meu Pai, que não acha, que não precisa, que não necessita, meu Pai, mas que o Senhor venha abrir os olhos delas espirituais, Senhor, os ouvidos delas espirituais, abrir, Senhor Deus, meu Pai, a mente delas, Senhor, Pai, que elas possam, meu Pai, vir Te buscar, meu Pai, ter um encontro contigo. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.